10h30, nós vamos começar a nossa aula. Como vocês sabem, né, queridos, essa é a nossa última aula, claro, né, do ano, e nós vamos ficar 2 semanas sem termos aulas, ok, queridos? Nós vamos voltar no dia 17 de janeiro. Até lá eu vou avisando vocês, né? E a nossa aula hoje, ela vai ser um pouquinho mais longa, nós provavelmente iremos até às 11h30, eu tenho umas imagens para mostrar no final, que eu espero que dê tempo. E eu quero com vocês hoje, queridos, terminar o nosso assunto que nós começamos na semana passada. Começamos a falar na semana passada sobre os 400 anos de silêncio, quando Malaquias, né, o último profeta do Antigo Testamento ali, por volta de 420, 430, e aí nós temos então todo esse período sem palavra, sem profecia de Deus, sem Deus falar diretamente com o povo, né, porque esse período é a preparação, né, para que chegue o quê? A plenitude do tempo, a preparação para o nascimento de Jesus, a preparação para a propagação do Evangelho, né, queridos? Então, nós começamos, vimos bastante coisa, e hoje nós vamos encerrar esse tema. Quero que vocês entendam, queridos, que nós estamos vendo isso com rapidez, em 2 aulas, mas todo esse contexto aí, na verdade, é bagagem para muitas aulas. Nós estamos vendo estrategicamente aí em 2 aulas. Amém? Nós vamos começar com uma palavra de oração, antes de nós prosseguirmos. Vamos orar, então? Senhor Deus, querido Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse dia, por essa manhã, porque sabemos que as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos, ó Pai, nesse momento, clamar para que o Senhor venha, fale conosco, para que o Senhor, ó Deus, nos mostre, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece cada um de nós. Estamos concluindo esse ano de 2020, ó Pai, e até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos na Tua presença, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor supriu todas as nossas necessidades. E clamamos que neste dia, nessa manhã, na última aula que nós estamos tendo aqui com esses irmãos, o Senhor possa realmente falar conosco e nos mostrar a sua vontade. Senhor, que não seja o homem aqui a brilhar, mas que seja o Senhor, ó Pai, à frente de tudo. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a começar por mim. Em nome e para a glória de Jesus, eu oro e eu te agradeço. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós paramos aqui em 174 a.C., eu estou vindo lá desde 430, né? Em 174 a.C., com Antíoco Epifânio IV, que assume o poder, né? Ali sobre a Judéia, sobre Israel e também sobre a Síria. E a gente viu que Antíoco Epifânio, ele foi um tipo de anticristo, vimos que ele escravizou os judeus, ele era helenizante, ou seja, né, ele era propagador da cultura grega, o helenizante é isso, e nós vimos então que ele promoveu mais ainda essa cultura grega, mas ele foi além, né? Ele se tornou, na verdade, durante um determinado momento ali do seu reinado, um vassalo de Roma, porque Roma o venceu na Síria. E isso tornou o quê? Antíoco Epifânio, que já era um déspota, digamos assim, alguém pior do que ele já era. Então a raiva dele, digamos assim, entre aspas, ele descontou nos judeus. Ele escravizou, ele matou muitos judeus, ele colocou uma imagem de Zeus dentro do templo de Jerusalém, sacrificou porcos ali, né? Ele mandou matar todas as crianças que nasciam meninos e eram circuncidados na lei do Senhor. Ele mandou matar mulheres grávidas. Ele mandou perseguir e matar todos os homens tementes a Deus, os judeus tementes a Deus, né? E ele mandou queimar em 168 a.C., estou falando rapidamente dele porque nós já falamos sobre ele, tudo que ele encontrou sobre as escrituras, sobre o Antigo Testamento, né? Então todas as cópias, os códices, ele mandou queimar, os papiros, tudo, porque ele não queria, o que ele queria é que o judeu perdesse a sua identidade como povo de Deus. Ele queria que toda a Judéia ali, todo Israel, se tornasse helenizante, ou seja, todos eles, ele queria que os judeus abraçassem a cultura grega, que todos eles fossem adoradores do panteão grego, onde eles tinham lá como principal divindade Zeus.
Mas a gente vê, queridos, que no meio disso tudo, Deus utilizou, na verdade, né? Ele permitiu isso tudo, porque isso tudo fazia parte da preparação para a vinda de Jesus. Por quê? Porque no meio dessa perseguição intensa de Etíoco ali, ele levantou um povo, né? E esse povo foi um povo que se tornou fiel, piedoso. Esse povo, na época, ficou conhecido como os Hassidim. A palavra Hassidim, em hebraico, significa piedosos, aqueles que vão além da letra da lei, ou seja, né, homens tementes a Deus e que foram além, eles queriam fazer a vontade do Senhor, buscar ao Senhor, e eles não se dobraram a quem? A Antíoco, eles não se submeteram a ele. Então é nesse momento que Deus levanta, em todos os tempos de perseguição à igreja, né, queridos? A gente pode dizer aí que no Antigo Testamento não tinha igreja, mas tinha o povo de Deus ali reunido. Então, em todos os momentos de perseguição, tanto ao povo de Deus como à igreja, Deus sempre mantém os dele fiéis a ele. Ele não perde os que são dele, é isso que eu quero dizer. Então, nesse momento todo, Deus levantou os Hassidim. Eles se esconderam em cavernas da Judéia, estrategicamente, levando consigo cópias do Antigo Testamento, da palavra, né? E esses Hassidim, já logo em seguida, eles vão se unir a um grupo, que nós vamos falar deles agora, já já. No meio disso tudo, queridos, nós estamos aí por volta do ano 168, tá? 170 a.C. No meio disso tudo, nós temos o quê? Nós temos os samaritanos, vocês se lembram disso? Samaria, naquela época, né? O que estava acontecendo? Israel estava dividido, você tinha Galileia, Samaria e Judéia. Então, os samaritanos, eu já expliquei de onde vieram, né? Uma mistura dos povos ali de Israel com as gentes que o Império da Síria mandou para lá, e eles se tornaram inimigos mortais de Israel, né? Os samaritanos, nessa época, se aliaram a Antíoco IV. Eles se disseram helenizantes, os samaritanos, e eles ofereceram, os samaritanos tinham um templo, que era o templo que eles construíram no Monte Gerizim. Eles não se submeteram a ir para Israel, ou seja, desculpa, a ir para Jerusalém, para adorar no templo que estava construído lá. Eles não quiseram isso, porque eles se tornaram inimigos de Judá, da Judéia. Então eles construíram por conta própria um templo no Monte Gerizim, e ali eles sacrificavam a Deus. Isso era contra a vontade de Deus, tá, irmãos? Isso não era o que Deus queria. Eles fizeram isso na carne, por conta deles. E eles ofereceram nessa época esse templo do Monte Gerizim para que Antíoco oferecesse o quê? Sacrifícios a Zeus. Então, para vocês verem aí os samaritanos nessa época, como é que eles estavam. Bom, nesse período se levanta então Matitiahu Cohen Gadol Hasmonai. Estrategicamente eu falei em hebraico, que é o sumo sacerdote Matatias. Ele era da dinastia Hasmoneu. Na verdade, isso começou com o bisavô dele, lá atrás, Hasmoneu, da região da Hasmoneia. E ali, então, nós temos esse homem, um sumo sacerdote já com idade, e ele é chamado, tá, pelos homens de Antíoco para sacrificar no altar de Zeus. E ele se recusa. E o fato dele se recusar, o que ele faz, então, Antíoco ali? Ele chama um outro sacerdote, que é helenizante, e esse outro sacerdote judeu, ok? Judeu, também ali do turno ali, juntamente do grupo de Matatias, esse outro sacerdote aceita sacrificar no templo ali para Zeus. O que faz Matatias? Ele se revolta e ele mata esse sacerdote. A partir daí ele foge e ele vai com seus 5 filhos. João, os 5 filhos dele, Simão, Judas, que é muito importante nessa época, Eleazar e Jonatas. Eles destroem esse altar de Zeus e eles fogem para as cavernas e eles se juntam aos Hassidins.
Tudo isso, então, você tem o início do que a gente chama de revolta dos Macabeus. Isso começa em 167 antes de Cristo. E Judá, que é o filho dele chamado Judas, ele recebe nessa época, depois da morte de Matatias, o cognominato, o apelido de Macabeu, que Macabeu significa martelo. Ou seja, Judas era um martelo que batia em cima da cabeça de quem? De Antíoco. Ele era uma pedra no sapato. Ele lutou contra Antíoco nessa época. E Matatias, então, durante um ano, ali nas cavernas, ele junta uma tropa. Na verdade, ali forma-se o exército de Israel, que é fiel a Deus, formado pelos Hassidins, para destruir altares construídos a Zeus por toda a Judéia. Né? Então, ali, isso por volta do ano 167. No leito de morte, o sumo sacerdote Matatias, já para morrer, ele chama os seus 5 filhos, e olha o que ele fala para os 5 filhos dele, que interessante, queridos. Ele diz o seguinte, isso está registrado na história de Israel, né? Nossos corpos, ele diz assim, estão sujeitos à morte, porém a memória de nossas ações nos torna, de algum modo, imortais. Olha que profundo que ele fala, né? As nossas ações, ele quer dizer isso, né? Elas se tornam o quê? Algo que vai para a posteridade, para as descendências futuras. E aí ele diz assim, concebei então, filhos meus, um tão grande amor pela verdadeira glória de Deus, e não tenhais receio em expor a vossa vida para conquistá-la. E não haverá homem algum de virtude e de piedade que não se una a vós numa tão grande santa conquista. Então, a partir daí, né, ele passa para os filhos dele o seguinte, ainda que vocês tenham que morrer pela glória de Deus, façam isso, mas não se dobrem ao paganismo de Antíoco, porque as suas ações serão vistas por gerações, e de fato, né, as ações dos Macabeus, elas chegam até os nossos dias, e elas prepararam o caminho para a vinda do Messias, né, irmãos? Isso é fato que ele falou ali. Ele morreu, então, Matatias, e foi sepultado na cidade de Modim. Essa cidade fica a 30 quilômetros de Jerusalém, e hoje em dia Modim existe, ela se chama Modim Macabim, ou seja, Modim dos Macabeus, é o nome da cidade que está lá até hoje. Bom, em 164 a.C., queridos, Yehudá Macabeu, Judas Macabeu liderando as tropas, então, né, dos judeus Hassidim, eles conseguem vencer, olha quantos anos de luta, isso começou em 167, em 164, eles conseguem vencer os exércitos de Antíoco IV. E Apolônio, que na época era governador de Samaria, Samaria tinha se unido a Antíoco, tá? Apolônio, colocado como rei pelo próprio Antíoco, rei de Samaria, é derrotado por Judas Macabeu e é morto por ele. Então, ele derrota os exércitos de Samaria também. Nesta época, o exército de Judas Macabeu, quando eles estão guerreando contra os exércitos de Antíoco e os exércitos de Samaria, eles se tornam o quê? Esse exército Hassidim, esse exército de Deus aí, liderado por Judas Macabeu, eles se tornam em determinado momento, diz a história de Israel, desanimados. Porque eles estão há anos lutando e eles estão num número menor de soldados. Mas Judas Macabeu anima o exército, dizendo que a vitória não depende do número de homens. A vitória depende da confiança que eles têm na fidelidade de Deus para com o seu povo. E dessa maneira eles conseguem vencer, por causa dessa confiança, e não pelo número de pessoas em que eles estão, né? Resultado, o exército, então, de Judas Macabeu venceu, derrotou, em 164, os exércitos de Antíoco, e em 25 de dezembro, ó, guarda bem isso, 25 de dezembro de 164 a.C.,
ocorre o quê? A dedicação do Templo de Jerusalém novamente a Deus. Tá? E o que eles fazem ali? Não sei se vocês sabem, mas um dos utensílios do templo, que é muito importante, esse utensílio, é o menorá, o castiçal de 7 pontas. E esse castiçal sempre ficou aceso dentro do templo, nunca se apagou. Quem acendia isso era o sumo sacerdote, ele tinha que preparar, certo? O sumo sacerdote, ele tinha que preparar o azeite para que esse azeite fosse colocado no acendimento das velas ali. Somente o sumo sacerdote podia preparar esse azeite, porque ele consagrava esse azeite a Deus. Quando eles foram acender o menorá em 164, isso já estava, né, no final da guerra, eles perceberam que eles só tinham um pote de azeite que dava para um dia. E quanto tempo demorava para um sumo sacerdote preparar o azeite para manter o menorá aceso? Demorava em média 8 dias de preparo. Então eles pensaram, nós vamos ter azeite para um dia, os outros 7 dias o menorá vai ficar apagado. A glória de Deus vai sair daqui do templo, nós vamos ter problemas de novo. Como é que nós vamos fazer? Eles acenderam esse menorá e consagraram a Deus esse um dia de azeite que eles tinham ali, queridos. E conta a história de Israel, isso está em todas as histórias, digamos assim, do povo de Israel, isso é fato. Isso não é conto da carochinha, né? Historiadores contam isso, que esse menorá milagrosamente ficou aceso por 8 dias, com a quantidade de um dia de azeite. E nesse período dele ficar aceso, Deus fez ele ficar aceso durante esses 8 dias, foi o tempo necessário para que o sumo sacerdote preparasse mais azeite. E aí, queridos, nós temos que, a partir desta data, comemora-se o que até hoje o judeu comemora no dia 25 de dezembro, o Hanukkah. Começou ali, em 164 a.C., com Judas Macabeus devolvendo o templo para Deus, consagrando novamente, né? Vocês têm que entender que a família de Matatias, a família dos Macabeus, eram composta por sacerdotes levitas. Então, eles tinham condições de fazer todo esse preparo dentro do templo. E a palavra Hanukkah, queridos, significa dedicação, é festa da dedicação. Também é chamado de festa das luzes. Depois desse período, eles construíram um outro candelabro, que não é o menorá tem 7 pontas. Eles construíram um outro candelabro chamado Hanukkah. O Hanukkah tem 9 pontas, tá? Vou falar dele já já. E a partir daí, eles acendem o Hanukkah, geralmente 9 dias antes do dia 25 de dezembro. Essa data, ela muda um pouco os dias, mas é dentro desse período, chamado de Festa das Luzes. A gente vê, queridos, em João 10, tá? Versículos 22 e 23, que Jesus estava em Jerusalém no tempo dessa festa. Diz assim o texto: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, ou seja, o Hanukkah. Era inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui, só para a gente fazer algo aqui que Deus colocou no meu coração. O Hanukkah, na época de Jesus, inclusive, ele tem, as 9 pontas, ok? Depois eu vou mostrar a foto para vocês. O braço do meio é chamado de shamash, significa servo. Essa palavra shamash é servo. Então, eles acendiam primeiro essa lâmpada, a do meio, o braço do meio. Era através desta lâmpada que eles acendiam todas as outras 8. Então, o braço da lâmpada servo, chamada servo, acendiam as outras, ok? A gente vê o seguinte aqui, queridos. Lá em Mateus 20, 28, Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Então, nós poderíamos fazer uma comparação que essa vela do meio aí, a chamaste, que é servo, é o próprio Senhor Jesus. Ele que é a luz. Porque enquanto ele estava ali na festa do Hanukkah, que eu li para vocês aqui em João 10, pouquinho antes ele já estava em Jerusalém, tá? Nessa festa. Ali em João 8:12, ele diz o que ali? Eu sou a luz do mundo. Olha lá, no momento do acendimento das velas ali, querido, da Hanukkah. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus, ele é o nosso chamaste, é a nossa vela central aí, é o servo do Senhor, que veio para quê? Para servir, veio para iluminar as outras 8 que somos nós, queridos. Nós somos comparados às 8 lâmpadas da Hanukkah, e Jesus é a lâmpada central. Então, o chamaste acende as outras velas e traz luz para elas, né? Jesus veio para nos dar luz e nos tirar das trevas. Vós sois a luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5,14. No versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, queridos, isso é o quê? É para vocês entenderem que Jesus cumpriu essa festa da dedicação. Ele cumpriu esse Hanukkah, ele é o nosso Hanukkah. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso Hanukkah. E nós somos o quê? Esses braços que tem que ficar aceso o tempo todo. Para iluminar o quê? A escuridão do mundo. E é interessante que eles usavam o azeite, certo, queridos? O azeite aqui da Hanukkah é símbolo do Espírito Santo. Quem é que mantém a nossa luz acesa? É a presença do Espírito Santo em nós, né? Vamos voltar então aqui, queridos, para a época que nós estamos. Bom, o período da dinastia Hasmoniana, a dinastia dos Macabeus, ele foi até 63 a.C. Então, ele começou em 164 e foi até 63 a.C., a família de quem? De Matatias, os macabeus dominando ali sobre Israel. Nós temos alguns descendentes dos macabeus, eu quero falar aqui rapidamente sobre 2 deles. João Hircano I é um descendente, tá? Dos macabeus, que dominou ali também. Ele viveu entre 135 e 100 a.C., e ele cercou Samaria, na época. O que ele faz ali, o João Hircano? Ele destruiu o templo de Gerizim, do Monte Gerizim. E isso aumentou mais ainda o ódio dos samaritanos contra os judeus. E aí a gente vê o seguinte, queridos, que depois que ele destruiu esse templo de Gerizim, o samaritano não se deu por vencido. E continuar adorando ali a Deus, os samaritanos. Isso você encontra ali em João, capítulo 4, dos versículos 20 a 23. Isso aqui é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, irmãos. E ela diz assim para Jesus, a mulher samaritana: nossos pais adoravam nesse monte, ela está falando do Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Ele está falando, vocês não sabem quem é Deus. Vocês estão construindo um altar lá que é pagão, não tem nada a ver com meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele. Tá? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que Jesus está fazendo ali, gente? Pessoal, nem o templo de Jerusalém, nem o Monte Gerizim, nem o judeu, nem o samaritano. A verdadeira adoração, ela vem agora através de mim. Eu sou o Salvador. E vocês têm que adorar ao Pai em espírito e em verdade. Vocês precisam ser salvos, tanto o samaritano como o judeu. Jesus, então, está fazendo o quê? Está unificando. Está dizendo, todos vocês precisam de salvação.
tanto judeu, como samaritano, como todos os gentios da época, digamos assim, né? E aí, queridos, a gente vê que João Hircano, esse aqui que destruiu o monte, né, o templo ali de Gerizim, ele dominou sobre um outro povo. Ele dominou sobre um povo que estava ali, habitando na época, ali na região do Hebron. Esse povo eram os idumeus. Os idumeus, nós já vimos em outras aulas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E ele dominou, na verdade, ele meio que escravizou os idumeus, o João Hircano, né, que era um macabeu. E obrigou, entre aspas, esses idumeus a se converterem ao judaísmo, tá? Se converterem ao judaísmo. Mais tarde, o que vai acontecer? Uma dinastia se levanta dos idumeus, já com o quê? Com o apoio de Roma. Essa dinastia vai o quê? Vai destronar a dinastia Hasmoniana dos Macabeus, em 63 a.C., e essa dinastia, então, vai dominar. Que dinastia é essa? É a dinastia Herodiana. Herodes era idumeu. Começa isso lá com Herodes Antípatro. Bom, vamos trazendo nossa história para frente. Vamos para o ano 70 a.C. Vocês estão vendo que o palco todo, querido, se forma para aquele período do Novo Testamento que a gente tem. Tudo isso, na verdade, vai se formando para o período de Jesus e dos apóstolos acontecerem como aconteceu, né? Em 70 a.C., você tem um outro descendente dos Macabeus, aliás, 2 irmãos, Hircano II e Aristóbulo II, são 2 irmãos da dinastia dos Macabeus, tá? Eles lutam pelo poder da Judéia. Então, na verdade, se perdeu, né, irmãos? Ao longo de todos esses anos, essas décadas, se perdeu aquela atitude primeira que Matatias e Judas Macabeus tiveram de fazer tudo para a glória de Deus. Agora começa uma luta política. Então, eles lutaram pelo poder na Judéia. E isso faz com que, na época, o general romano Pompeu faz um cerco a Jerusalém, tá? E esse general Pompeu vai tomar Jerusalém, ele vai dominar. E o que acontece ali é que nem Hircano nem Aristóbulo ganham essa luta. Quem ganha é o general romano. Eles se enfraqueceram, olha lá. A dinastia Macabeu-Hasmoniana se enfraqueceu, abriu uma brecha ali para que o governador, o general romano Pompeu viesse e tomasse o poder. Então, a gente vê isso espiritualmente como o quê? A luta entre o povo de Deus, guerra, brigas entre o povo de Deus, só enfraquece a gente para que o diabo venha e tome conta. Foi o que aconteceu ali. E ali você tem, então, a expansão romana em curso. A Judéia agora, queridos, a partir desse momento, ela fica sob a jurisdição do legado romano, tá? E nesse período, o que Pompeu faz? O governador romano ali, o general romano, ele coloca justamente Herodes Antípatro, olha lá, para controlar os negócios da Judéia. Esse não é Herodes o Grande, é pai de Herodes o Grande, tá? Isso vem antes, ok? E ali, a dinastia herodiana já começa o quê? A dominar. Antípatro, então, morre, e quem assume o poder é Herodes o Grande, que vai governar de 37 até 4 a.C. Não dá para a gente fazer um estudo aqui, eu dou a minha palavra para vocês que eu vou dar essa aula no futuro. Herodes o Grande morreu em 4 a.C. Isso significa que Jesus, vou fazer só esse adendo, tá? Ele nasceu em 4 a.C. Então, nós não estamos no ano 2020, certo, queridos? Fica com isso aí na sua cabeça. Não dá para fazer esse levantamento todo, que gasta uma aula toda, mas depois eu explico melhor, ok? Bom, Herodes, então, por ser idumeu, tornou-se inimigo dos judeus. Portanto, seu reinado, o reinado de Herodes o Grande,
foi contestado pelos judeus, porque ele era um idumeu, né? E ele era adepto da cultura grega, do helenismo, e não só isso, ele era partidário de Roma. E muitos judeus ali não gostavam do domínio romano. Com medo dos judeus, Herodes o Grande, com medo de uma revolta judaica, ele constrói um palácio para ele, que é conhecido como Fortaleza de Mástada, tá? E ele se refugiou ali foi o quartel-general dele. Herodes, então, querido, destronou de vez a dinastia herodiana dos Macabeus. E ele contava com o apoio de um grupo, e eu vou falar aqui agora, de alguns grupos que surgiram nessa época. São grupos partidários, ok? Ele contava com o apoio de um deles, que eram os fariseus. Durante o seu reinado, queridos, de Herodes o Grande, então, como eu falei agora de pouco, você tem aqui Mateus 2:1, que diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Queridos, Herodes então morreu em 4 a.C., e foi esse mesmo Herodes que manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Significa que Jesus só ficou livre de Herodes. José e Maria se refugiaram no Egito para fugir, né, da perseguição de Herodes. Os magos foram lá, visitaram Jesus, voltaram, e eles não informaram Herodes aonde Jesus estava, porque Herodes achava que Jesus era um rei que estava nascendo, que iria destruir a dinastia herodiana, por isso a perseguição. Então a gente tem que entender que quando Herodes morreu, Jesus já tinha uns 2 anos de idade, então Jesus nasceu mais ou menos aí entre 4 e 6 a.C., ok? Bom, Herodes o Grande é pai de Herodes Antipas. A dinastia herodiana continuou, tá? Herodes Antipas reinou até 39 depois de Cristo. E foi ele que executou João Batista e participou do julgamento e da morte de Jesus Cristo. Eu não vou ler, mas isso está lá em Lucas 23, tá? Pôncio Pilatos diz que Jesus é da jurisdição de Herodes, manda Jesus para ele. Isso na época da crucificação, né? E Herodes faz o quê? Em vez de tomar uma decisão, manda de volta para Pilatos, certo? Ele não faz nada. Bom, nesse grupo, queridos, é o que eu quero falar para vocês aqui rapidamente. Nesse período, surgiram alguns grupos, surgiram os fariseus. Dentro desse período de 400 anos de silêncio, surgiram os fariseus, os paraxá. Paraxá é o nome fariseu em hebraico, significa separatistas, porque é isso que eles eram. Eles se originaram de um grupo de Hassidins, ou seja, eles estavam em oposição na época a Antíoco Epifânio IV. Mas com o passar das décadas e dos anos, o que aconteceu? Eles se tornaram um partido conhecido como político, arrogante, hipócrita, que se dizia que cumpria a lei de Moisés, mas na verdade eles não cumpriam, eles eram hipócritas, e esse grupo teve muito confronto com Jesus na época, os fariseus, tá? Está por toda aí os evangelhos, inclusive também teve confronto com os apóstolos depois. Perseguidores ferozes. Nós temos aqui um texto, Lucas, quero ler com vocês 18, esse eu quero ler. Propôs Jesus, olha lá, também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus está falando aqui. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano, um cobrador de impostos, né? O fariseu se pôs de pé e orava de si para si mesmo dessa forma: Deus, eu graças te dou. Fica imaginando o fariseu, né? Porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E nem ainda sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo. Eu faço tudo certinho. Aí vem o publicano que está em pé, bate no peito e fala: "Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador." E Jesus fala para o público que está ali: qual deles saiu justificado diante de Deus, né?
O que se arrependeu, o publicano, ou o fariseu que agia dessa maneira? Então, queridos, nós temos aí o confronto de Jesus com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, palavra de Jesus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Olha o que ele falou para os fariseus, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios da hipocrisia e da iniquidade. Isso está em Mateus 23, de 27 a 28. Jesus chama esses fariseus, que na época, queridos, eles surgiram até como um grupo bom, grupo dos Hassidins, mas eles se tornaram partido político, eles se perderam, e aí eles se tornaram hipócritas e arrogantes. Jesus chama eles de sepulcro caiado. É um túmulo, né, irmãos? Se você abrir um túmulo depois que você colocou a pessoa lá, depois de um tempo, tá o quê? Tá fedendo, tá cheirando mal, mas por fora o túmulo tá lindo. Então a gente tem que tomar cuidado, né, queridos, para que nós não nos tornemos ao longo da nossa caminhada com Cristo fariseus, que são aqueles que vivem só pela lei, esquece a graça de Jesus, ok? E já não reconhece mais o pecado. Já a gente acha que está tudo lindo e maravilhoso. A gente tem que tomar cuidado com isso na nossa caminhada. Nicodemos e Paulo eram fariseus que se converteram a Cristo. Tá? Outro grupo aqui, os saduceus. Os saduceus também surgiram nesse período, ok? Também a partir dos Hassidim, mas também se perderam no meio do caminho. Os saduceus negavam a ressurreição, não acreditavam na ressurreição. E o que acontece é que com o passar das décadas e do tempo, eles se perderam tanto que eles se tornaram helenistas, ou seja, partidários de Roma e da cultura grega. Eram, na época de Jesus, homens de posse, membros de famílias sacerdotais. Anás e Caifás, né? Caifás, o sumo sacerdote na época, que instigou o povo contra Jesus, ele era saduceu. Então, esse grupo partidário de opositores a Jesus, eles faziam ameaças constantes. E eles até, digamos assim, né, tentaram Jesus num determinado momento ali, em Marcos 12, quando eles perguntam para Jesus o seguinte: uma mulher casou-se e não teve filhos, é a lei do levirato, né? Veio o irmão, casou com ela para ter filho e não teve. Aí 7 irmãos passaram e a mulher não teve filho com nenhum. Morreram todos os irmãos e a mulher morreu também. Lá no céu, de quem que ela vai ser esposa? Eles estavam testando Jesus em relação à ressurreição. Tá? E Jesus falou: vocês não entendem nada, porque no céu não se dá em casamento. Né? Então foi um teste lá, eles ficavam testando e provocando Jesus o tempo todo. Queridos, a partir então de saduceus e fariseus, você tem aquilo que eles, o quê? Ali no período também dos 400 anos de silêncio, quando eles surgiram ali, né, entre os anos mais ou menos 150 a.C. até 50 a.C., eles formaram aquilo que a gente chama de o Sinédrio. Tá? O Sinédrio era a Suprema Corte dos Judeus. A palavra grega Sinédrion significa assembleia. E esse Sinédrio participou da condenação de Jesus também. Está lá em Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E eles conseguiram esses testemunhos falsos, né? O Sinédrio, queridos, participou da perseguição a Jesus, da crucificação, da morte, né? Eles que queriam a crucificação de Jesus, e também eles participaram do martírio de vários apóstolos de Jesus. Ok? O Sinédrio era formado por saduceus e fariseus, também chamados de escribas. Os escribas são doutores da lei dentro dos fariseus. Caifás e Anás também participavam do Sinédrio, e ao todo eram 71 pessoas. Outro grupo que se formou ali, dentro desse período, os essênios. Os essênios surgiram também dos Hassidim, dos piedosos.
Eles se refugiaram em cavernas e não saíram mais de lá, queridos. Ficaram nas cavernas, nos montes e nos desertos de Israel. A palavra ressenoi grega significa aquele que cura. Os essênios, queridos, eles foram os responsáveis por escrever uma cópia inteira do Antigo Testamento e que eles esconderam nas cavernas de Qumran, ali às margens do Mar Morto. Em 1947, aqui da nossa era, arqueólogos ingleses e israelitas descobriram os rolos do Mar Morto, que é praticamente uma cópia inteira do Antigo Testamento, escrita pelos essênios. Essa cópia está lá, né, na Biblioteca Nacional de Jerusalém. Nesse período também, nós temos a formação dos zelotes. Os zelotes, do grego zelote, significa zeloso, surgiu principalmente a partir do ano 50 a.C., e era um grupo nacionalista reacionário, né? Eles eram um partido contra o domínio romano, e a maioria ali usava a força. Eles se tornaram, na verdade, assassinos. Eles matavam romanos e matavam judeus helenizantes. O tema deles era violência. Em Lucas, capítulo 6, dos versículos de 12 a 16, você tem Jesus ali escolhendo os 12 discípulos dele. E entre eles você tem quem? Simão, o zelote. Tá? É um zelote que se converteu a Jesus e se tornou apóstolo. Barrabás também era um zelote, viu, queridos? E a revolta dos zelotes culminou na sua intensa participação na queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, nas mãos de Tito, o imperador. Ele destrói o templo, põe fogo em Jerusalém, numa guerra contra os zelotes. E a partir daí você tem o quê? A dispersão de cristãos e judeus pelo mundo todo. Com isso você tem o quê? A disseminação do evangelho rapidamente, tá? Barrabás, vocês se lembram dele? O povo, instigado pelo Sinédrio, gritava que queria que crucificava Jesus e soltasse Barrabás. Ele era um zelote assassino. Chegamos então agora, queridos, aqui no ano 30 a.C. Aqui você tem Otávio Augusto tornando-se imperador de Roma. A partir do ano 27 a.C., Roma se ergue então e se oficializa como império, através de Otávio Augusto, que naquela época responde pelo nome de César Augusto. Foi também nesse período deste imperador César Augusto que a gente tem ali Lucas 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, olha lá, convocando toda a população do império para recensear-se. É nesse período aqui então de César Augusto que você tem José e Maria, que vão aonde? Para Belém, para o recenseamento de César Augusto. É ali que Jesus nasce, né? É nesse período. A partir do surgimento, então, do Império Romano, especificamente a partir de 27 a.C., a gente tem ali o que a gente chama, instaura em todo o Império, o que a gente chama de Pax, é com X, tá? Pax Romana, ok? Que visava garantir o desenvolvimento de todas as províncias do Império Romano através de um período de paz. Esta paz que o Império Romano, na verdade, propôs ali, foi uma paz gerada por armas dos soldados romanos e pelo autoritarismo centrado no imperador, que na época foi tido como sendo uma divindade. Tá? Isso tudo só foi possível, a Pax Romana só foi possível, porque ali dentro de todo aquele povo que o Império Romano conquistou, ou seja, todo mundo conhecido da época, já estava instalado ali a cultura grega. O helenismo já estava em todos os lugares. Então você tinha cidades já instituídas, você tinha o quê? Você tinha uma cultura política, social, econômica toda instituída, que nós falamos até agora, né? A Pax Romana, queridos, ela durou até o ano 180 depois de Cristo.
César Augusto, então, unificou todo o Império Romano a seu favor. E sabe o que ele criou ali? Ele criou um exército extremamente poderoso, que mantinha essa paz romana. A troco do que ele criou um exército extremamente grande, um exército sem precedentes na história. O exército romano foi o maior do mundo, tá? Esse exército ele cria porque ele cria um programa de previdência pública, tá? Para esses soldados. Então, esses soldados, quanto melhores eles fossem, eles ganhariam promoção dentro do império. E quando eles estivessem numa época em que eles não poderiam mais lutar, eles teriam previdência pública. O que é previdência pública, gente? O que é isso aí? Vocês sabem o que é, né? Aposentadoria. Então, a gente vê que a primeira aposentadoria surgiu ali, no Império Romano, ok? Todo mundo queria servir Roma, ia ter aposentadoria. Bom, a partir daí você tem o primeiro, César Augusto se torna o primeiro cidadão do Estado romano, o primeiro homem em que tem o apoio, o primeiro governante que tem o apoio de todo o Império, porque ele cria essas facilidades. Os soldados foram responsáveis por manter todos os lugares do Império sob domínio de César. Com essa vistoria rígida, era impossível acontecer dentro do Império Romano grandes manifestações contrárias ao comando de Roma. Então, os zelotes até tentavam, mas eles eram o quê? Sempre mortos e crucificados por Roma. Eles não conseguiam, tá? Vencer o Império Romano. A partir daí, você tem estradas extremamente bem estruturadas, construídas por Roma. Uma delas muito famosa é a Via Ápia, ok? A Via Ápia começou a ser construída mais ou menos no ano 200 a.C., mas foi nesse período da Pax Romana, a partir de 27 a.C., que ela chegou a uma extensão de 600 quilômetros. Então, os soldados romanos transitavam pela Via Ápia e mantinham seus postos de comando através dela. Ela existe até hoje, viu, queridos? A Via Ápia na Itália. O apóstolo Paulo, irmãos, transitou pela Via Ápia, ficou até hospedado na casa de alguns irmãos na Via Ápia. Pedro chegou até a cidade de Roma, depois que Jesus morreu e ressuscitou, através da Via Ápia. O Império Romano, então, usou dessas estradas, que se tornavam o quê? Vias de acesso rápido. Você percebe que essas estradas, então, é via de disseminação rápida do Evangelho? Os cristãos podiam transitar rapidamente por elas. O Império Romano abraçou a cultura grega, que na época ficou conhecida como cultura greco-romana. Cultura greco-romana. Através de tudo isso que eu falei para vocês já, eles construíram gigantescos ginásios, um deles muito famoso é o Coliseu, tá? O Coliseu proporcionava jogos esportivos, lutas de gladiadores e execuções de cristãos na época, ok? Principalmente depois, né, que Jesus voltou aos céus. Eles também promoveram, o Império Romano, a construção de aquedutos, que faziam chegar água nas cidades mais desprovidas e melhorava o plantio agrícola. As legiões romanas, queridos, levaram para todas as províncias e as cidades do Império a ideia de um desenvolvimento, de um progresso cultural, econômico, tá? Político, produzido por Roma através da cultura grega. Roma mantinha tudo isso sob controle. Eles reforçaram a importância da construção de obras públicas. Então, eles construíram muitas estradas, muitos aquedutos, muitos banhos públicos, muitos ginásios, muitas praças públicas, muitos teatros, ok? Muitos palácios, e desenvolveram um sistema muito bom de correios. Fizeram isso também. Soldados romanos, nesta época, queridos, foram treinados para combate a incêndios. Os primeiros, né, digamos aí, bombeiros da época da antiguidade foram soldados romanos treinados. Criaram uma polícia urbana que patrulhava as cidades, as polis, lembram das cidades? Na época, e mantinha a ordem dentro das cidades.
Tinham um sistema de governo, onde eles tinham governadores, cônsules, procônsules, generais, tudo isso dominando nas cidades. Existia uma hierarquia política dominando nas cidades. Tá? Criaram uma moeda única dentro do Império Romano, que é o denário. O denário era moeda de prata, era moeda única, transitava em todo o Império, né? O denário tinha uma efígie, que era o quê? Era ali, na verdade, a imagem do imperador, que estava no denário. Criaram um programa também, queridos, do Império Romano, de custeio de futuros médicos. Então, eles custeavam médicos para que na época pudessem estudar. Um deles, muito famoso na Bíblia, é Lucas. Lucas não é judeu, queridos, Lucas é grego. Então, provavelmente, Lucas foi custeado pelo Império Romano. Incentivaram filósofos gregos a disseminarem as suas ideias, tá? Na época. Criaram o panteão greco-romano, ou seja, eles pegaram as divindades gregas e colocaram com nomes romanos as mesmas, e disseminaram por todo o Império. Essa uniformização toda, queridos, que a gente tem aí, administrado, um sistema administrativo impecável do Império Romano, somado com essa cultura grega que já tinha sido disseminada na época, favoreceu o quê? Favoreceu que Jesus viesse e que o Evangelho fosse disseminado de forma rápida em todos os lugares e com proteção romana. Ok? Bom, o que mais aqui? O monoteísmo judaico também favoreceu isso, que surgiu na época, né? Eles deixaram os judeus de ser idólatras e se tornaram adoradores do Deus único. Com isso, os discípulos de Jesus ofereceram ao mundo helenizado da época a esperança de um Messias. Tá? E os pagãos da época desejavam o quê? A vinda de alguém que melhorasse a vida deles. Essa é a verdade. As sinagogas e as praças públicas da época, queridos, espalhadas pelo Império Romano, eram locais de fácil propagação do Evangelho. Todos os apóstolos e o próprio Jesus pregaram nas sinagogas. E os apóstolos também pregaram nas praças públicas, que eles construíram ali, que antes eram chamadas de ágoras, né? A língua grega universal facilitou a disseminação do Evangelho. A filosofia de Platão e Aristóteles influenciaram a propagação da teologia cristã naquilo que mais tarde, no século I e no século II depois de Cristo, ficou conhecido como teologia patrística, que também não dá para ensinar agora, mas no outro momento. Um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Os gregos, a cultura greco-romana, afirmava o seguinte na época, esses filósofos, tanto Aristóteles como Platão, diziam o seguinte, que o governo, tá? Afirmavam que o governo do universo estava debaixo de uma razão universal, certo? E a felicidade humana dos homens é resultado do exercício das virtudes propostas por essa razão universal soberana que governava. O que é que o cristianismo vai fazer? O cristianismo faz o seguinte, pega essa razão universal e coloca como sendo o Logos. Tá? Essa razão universal para o grego chamava-se Logos. Quem é o Logos? Jesus. E pega o quê? As virtudes que esse Logos propagava, era o que trazia felicidade para o ser humano. Essas virtudes foram todas utilizadas com o quê? Com a língua grega. Foi utilizado ali palavras gregas por quem? Por Paulo, quando ele vai falar sobre o quê? O fruto do Espírito. Cada um daqueles nomes do fruto do Espírito é utilizado uma palavra grega das virtudes que eles pregavam na época. Vocês estão percebendo como é que isso facilitou a disseminação do Evangelho? O que mais? O Evangelho deu respostas a todos esses anseios que na época os romanos, os gregos, queriam. Tá? A perseguição, queridos, imposta pelos grupos que surgiram na época, né? Ou seja, naquele período de 400 anos. A perseguição imposta pelos fariseus e pelos saduceus judaicos ajudou o cristianismo a se fortalecer mais.
Quanto mais o cristão judeu era perseguido por esses grupos, mais eles pregavam o evangelho. Mais o poder de Deus se manifestava. Isso está em Atos dos Apóstolos. Outra coisa, a perseguição do Sinédrio que se formou ali, levou Jesus à crucificação. Então Jesus ele veio para isso, para morrer na cruz. Então cumpriu o propósito salvífico de Jesus. Tá? O poder político e militar sem precedentes do Império Romano permitiu o quê? Que os apóstolos transitassem na época com uma certa segurança, porque nos primeiros anos, veja o apóstolo Paulo, nos primeiros anos de disseminação do evangelho, eles tinham proteção de Roma, o apóstolo Paulo tinha proteção de Roma, certo? Roma conferia proteção a todos aqueles que não mexessem com eles. O que o judeu fazia? O judeu pregava o evangelho, o judeu cristão convertido. Na verdade, quem não gostava do cristão convertido era o judeu. Mas o Império Romano, depois, futuramente, ficou contra isso, né? A gente vê isso claramente na condenação de Jesus, né, irmãos? Pôncio Pilatos, o governador romano, ele não queria crucificar Jesus. Você observa isso nos evangelhos. Porque ele não via em Jesus nenhum mal. Por que ele fez isso então? Primeiro ele faz ali, ele coloca, porque toda Páscoa o judeu escolhia um prisioneiro para soltar, prisioneiro do Império Romano. Então ele coloca aqui que os judeus queriam, Barrabás ou Jesus. Ele tirou das mãos dele. Pôncio Pilatos tirou isso das mãos dele. E vocês sabem que os judeus instigados por Caifás e pelo Sinédrio escolheram Barrabás. Mas a gente tem um texto aqui interessante que está em Mateus 27, 19, que diz assim, estando ele no tribunal, Jesus, tá? A sua mulher, a mulher de Pôncio Pilatos, que estavam os dois ali, Pôncio Pilatos e Jesus no tribunal, mandou dizer, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A história judaica, queridos, ela diz o seguinte, que Cláudia de Pilatos, ela teve um sonho com Jesus sendo o Salvador. Inclusive, a história judaica, ela registra que Cláudia se converteu, tá? A Jesus Cristo, depois da ressurreição, ok? Isso não é mentira, isso é verdade. A esposa de Pôncio Pilatos. Então, a gente vê ali o quê? Vários romanos, centuriões romanos, muitos se convertendo a Jesus, tá? Muito se convertendo a Jesus. Eu quero falar um pouquinho do correio público. Queridos, o correio público que o Império Romano criou permitiu que as epístolas de Paulo e as cartas do Novo Testamento chegassem em segurança aos seus destinos, sabia disso? Antes disso, as coisas não chegavam, muitas vezes se perdiam no meio do caminho. O correio romano era impecável, porque tinha uma escolta da guarda pretoriana romana para escoltar os correios. Eles iam a cavalo, mas eles iam. E Paulo, ele escreve as epístolas, todas as epístolas de Paulo, elas estão, de certa forma, nos moldes das epístolas gregas, tá? Como que era o molde da epístola grega da época? Tinha uma saudação, tinha o corpo da carta, esse corpo geralmente era uma denúncia moral, uma exortação e uma palavra de ânimo, e depois uma despedida. Isso é modelo de epístola grega, que Paulo fez ali, para quê? Para que essas epístolas chegassem não somente nos judeus, mas também na cultura grega da época. Olha quanta coisa, queridos, tudo que surgiu nesse período dos 400 anos, né? Do quê? De silêncio de Deus, onde Deus estava preparando tudo isso. Lembrando que a Septuaginta, né? Ou seja, né? Ela levou o Antigo Testamento em grego também para todo o Império Romano. Porque até então tinha-se cópia só em hebraico. E esses homens traduziram, colocaram ali na Biblioteca de Alexandria a Septuaginta. A cidadania romana, queridos, beneficiava o cidadão a ter vantagens em todo o império e se deslocar. Paulo e Lucas tinham cidadania romana. Tudo isso, então, finalizando, que agora eu estou no final mesmo.
Tudo isso faz com que a gente agora entenda Gálatas 4, de 4 a 5, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. A palavra plenitude é pleroma, plenitude do tempo. Sabe o que significa essa palavra pleroma? Soma total. É aquilo que é totalmente preenchido e favorável. Porção do tempo pela qual um período antecedente favoreceu a realização de algo. Então, olha lá. Esse pleroma foi todos esses 400 anos de preparação, que chegou num ponto, preencheu todos os requisitos para que Jesus nascesse, para que o evangelho fosse disseminado ao longo de todos aqueles anos. E a palavra tempo, plenitude do tempo, né? A palavra tempo é cronos, pleroma cronos. Cronos aí é tempo de duração no mundo do espaço físico dado por Deus. Então, essa plenitude do tempo é a história aqui nessa terra que Deus foi moldando nesses 400 anos para que tudo culminasse e preenchesse a somatória de tudo para que Jesus viesse e o evangelho fosse pregado. E aí, esse versículo diz assim, né? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A palavra aí, adoção de filhos, é tornar filhos. Para que nós, Jesus veio nessa plenitude do tempo, para que nós nos tornássemos filhos. Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus não podia vir nem antes e nem depois. Tinha que ser ali. Ali foi a plenitude dos tempos. Amém, queridos? Amém? Eu quero mostrar, vocês me permitem mostrar aqui rapidamente as imagens para vocês? Eu não vou me demorar, tá? É rapidinho mesmo. Então vamos lá. 5 minutos eu mostro tudo. Compartilhar. Estão vendo? Dá para enxergar? Ok? Se alguém não estiver vendo, dá. Ó, isso aqui, queridos, é um banho público. Ok? É um banho público. Isso é um aqueduto. Aqueduto. Aqui você tem o denário, com a efígie aí do imperador romano. Aí, queridos, é uma representação de Alexandria, na época, tá? Da antiguidade. Olha uma polis aí, como é que ela era bem estruturada. Esse, queridos, é o castiçal de 7 pontas. Esse é o menorá do Antigo Testamento, lá do templo. Esse é a Hanukkah, tá vendo aí? Ela tem 9 pontas. Olha essa ponta do meio, que é a Shamash, que acende todas as outras. Tá? Deixa eu ver aqui. Deu o resto. Peraí, queridos. Ó, essa foto, eu queria que vocês vissem essa foto. Essa foto fui eu que tirei. Vocês estão enxergando lá a Hanukkah lá no fundo? Isso aí eu tirei em 2018. Tá? Lá em São Paulo, no shopping Higienópolis. Então, todo mês de dezembro, a Hanukkah fica acesa lá, porque Higienópolis é reduto de judeus, vocês sabem disso, né? Então, vocês têm essa imagem, só um minutinho, irmãos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, essa foto aqui, ó. Isso aqui são as cavernas de Qumran, onde eles encontraram os manuscritos do Mar Morto, escrito pelos essênios, tá? Então, vocês têm aí as margens, em 1947, as margens do Mar Morto, ok? Vou deixar essa. Aqui. Esse, queridos, é o imperador romano, César Augusto. Ok? Eu não vou mostrar todas por causa do tempo, tá? Aqui vocês têm o manuscrito do Mar Morto. Isso aqui é uma cópia
que chega aos nossos dias do Antigo Testamento. Irmãos, aqui, ó, essa cidade é Modim. Modim, aonde, existe aí hoje, nos dias de hoje, aonde nós temos quem foi enterrado ali? Macabeu, ok? Matatias. Eu estou selecionando algumas por causa do tempo, tá, irmãos? Ó, isso aqui é um ginásio, certo, irmãos? Um ginásio construído lá pelos helenizantes, pela cultura grega. Aqui, uma ágora, uma praça pública onde se discutia questões relacionadas à filosofia e ao governo. Paulo pregou nessas ágoras, tá? Eu vou mostrar só mais uma, e aí a gente encerra, tá bom? Vamos lá, aqui, quero mostrar essa para vocês, Alexandre o Grande, ok? Ele que disseminou toda aquela cultura grega da época. Amém, irmãos? Vamos terminar, então, com uma palavra de oração, só lembrando vocês que a gente agora volta a ter aula só no dia 17 de janeiro. Até lá, eu vou lembrar vocês a respeito disso, amém? Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós queremos agora, Senhor, nesse momento, clamar, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, aprender ao longo de toda essa história que o Senhor veio realmente na plenitude do tempo, Pai, e que o Senhor veio para nos salvar. Hoje nós somos filhos Teus, Senhor, por causa de Jesus Cristo. E queremos clamar agora, Senhor, que nós possamos, assim como os cristãos do primeiro século, manter, ó Pai, a pureza e a retidão da nossa fé em Ti, Senhor, e sempre confiarmos no Senhor. Que nós possamos aprender, ó Deus, ao longo de toda essa história, que sempre teve um povo que foi fiel ao Senhor, e que o Senhor sempre honrou a fidelidade do Teu povo. Que o Senhor nos mantenha fiéis a Ti, Senhor, aconteça o que acontecer. Vamos passar ainda por muitas coisas, ó Pai, nós tivemos um ano difícil, um ano complicado, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos preservou, o Senhor não nos deixou faltar nada, a Tua fidelidade foi visível nas nossas vidas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. E queremos dizer que nós não temos outro bem além de Ti. Queremos dizer, ó Pai, que nós queremos nos manter na Tua presença, fiéis a Ti. Que o Teu Santo Espírito nos santifique e nos incomode para nos santificarmos todos os dias. Guarda-nos, ó Deus, continue a falar conosco no restante dessa semana, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para acrescentar às nossas vidas. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos, em nome e para a glória do nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um ótimo final de ano, e que o Senhor continue a ser o centro das nossas vidas, amém?